Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Então, hoje nós iremos realizar atividades na apostila de História, da página 2 até a página 9, ok? Bom, então vamos falar sobre heranças culturais. Nas florestas, nas cidades, no campo ou nas praias do Brasil, diferentes grupos de pessoas vivem de várias maneiras. Muitos desses grupos conservam costumes dos antepassados, o que influencia o modo de vida de uma sociedade, jeito de preparar determinados alimentos, de realizar uma festa, de seguir práticas religiosas, de fazer artesanato e entre outros. Esses conhecimentos, costumes e tradições, passados de geração a geração, formam as heranças culturais de uma sociedade. Um exemplo é a cultura brasileira, que foi formada por elementos de povos de diferentes partes do mundo. Nesse capítulo, você vai conhecer um pouco da história e de como indígenas, portugueses e africanos influenciaram o modo de vida de nós, brasileiros. Heranças indígenas e comunidades indígenas. Então, os primeiros habitantes do Brasil foram os povos indígenas. Eles influenciaram nossa alimentação, vocabulário e hábitos. Conheça mais informações sobre o modo de vida e a cultura dos indígenas. Então, aqui nós iremos conhecer as comunidades. No Brasil, existem cerca de 250 etnias indígenas. Então, etnias são um grupo de pessoas que compartilham as mesmas origens, crenças, línguas e outros elementos culturais. Então, grande parte desses povos vive na região da Amazônia. Entre eles, há povos que vivem isolados, isto é, que têm pouco ou nenhum contato com a população não indígena ou outros grupos. Contudo, também existem indígenas que vivem em áreas urbanas. Então, aqui na apostila, na página 4, tem alguns exemplos de comunidades indígenas e eu vou pedir para que vocês façam a leitura, ok? Modo de vida indígena. Então, a vida dos indígenas está diretamente relacionada à natureza. Dela, os indígenas retiram alimentos que podem ser cultivados em roça: milho, feijão, amendoim, batata, por exemplo, ou obtidos por meio da coleta, da caça ou da pesca. Então, aqui nós temos a mandioca, que é um dos principais alimentos consumidos pela maioria dos grupos indígenas. Os indígenas cultivam milho, feijão, amendoim e batata. Os povos indígenas coletam alimentos da região onde vivem, como mel, coco, babaçu e outros frutos. Então, os povos indígenas compartilham muitas semelhanças no modo de viver. Uma das semelhanças é a forma como organizam as tarefas do dia a dia. As mulheres cuidam das crianças, da preparação dos alimentos, do plantio e da colheita na roça. Para isso, confeccionam os objetos utilizados nas atividades como cerâmicas e cestos. Os homens indígenas, por sua vez, preparam o terreno para a roça, além de pescar e caçar. Eles também produzem utensílios para usar nas atividades do dia a dia. Alguns exemplos são as canoas, as armadilhas, os arcos e as flechas. Objetos e pintura indígenas. Então, geralmente, os indígenas produzem os objetos necessários para a própria sobrevivência e para a prática de rituais. Essas peças são feitas de materiais encontrados nas florestas, como madeira, argila, fibras e palhas vegetais. São pouco mais de 100 itens de que os indígenas precisam para viver. Embora os indígenas tenham semelhanças no modo de viver e de pensar sobre o mundo, cada grupo tem identidade e culturas próprias, de acordo com a etnia. Desse modo, existem diferentes danças, comemorações e rituais. Diversos indígenas pintam o rosto e o corpo quando há eventos na aldeia. As tintas são naturais, feitas de sementes ou de frutos. Por exemplo, a semente de jenipapo é usada para a produção de uma tintura de cor preta e o urucum para a cor vermelha. Então, observe essas imagens de pintura de alguns povos. A cultura indígena no nosso cotidiano. Então, no início desse capítulo, estudamos que usar redes para dormir ou descansar é um hábito que herdamos dos indígenas no passado. Outros hábitos indígenas incorporados no cotidiano brasileiro são, por exemplo, comer beiju de mandioca e tomar banho todos os dias. Vocabulário indígena. Você já percebeu que o nome de muitas cidades tem origem indígena? Curitiba, Itajaí, Itapuã e Iguaraçu são alguns exemplos. Embora a língua portuguesa seja a nossa língua oficial, a língua tupi foi falada por muito tempo pelos habitantes do Brasil no passado. Muitas palavras que conhecemos são de origem tupi. Conheça algumas delas nessa ilustração. Então, aqui nós temos paçoca, tamandaré, jururu, bagé, arara, perereca, tatu, tucano, bacuri, jabuti, maracanã, sabiá e entre outras palavras.
Como os primeiros povos indígenas que os europeus encontraram ao chegarem ao litoral brasileiro falavam tupi, esses europeus aprenderam a língua e incorporaram muitas palavras ao idioma português. Somente mais tarde os portugueses conheceram povos indígenas que falavam outras línguas. Atualmente, há mais de 150 línguas indígenas conhecidas no Brasil. A maioria dos grupos indígenas vive em terras indígenas. Essas terras são fundamentais para a sobrevivência e preservação da língua, dos costumes e das tradições indígenas. No entanto, apesar de existirem leis para proteger as terras e o modo de viver dos indígenas, os direitos desses grupos são constantemente ameaçados. Existem garimpeiros, donos de madeireiras e fazendeiros que invadem os territórios e desmatam terras indígenas para explorar minérios, madeira ou ainda utilizá-las na agricultura e pecuária. A construção de hidrelétricas e de outros empreendimentos nessas regiões também causam problemas ambientais que impactam no modo de vida dos indígenas. Então, na atualidade, muitos grupos indígenas lutam pela demarcação das terras onde vivem. Então, a demarcação é a definição de limites e de fronteiras. Bom, então agora nós iremos fazer atividades aqui na apostila, na página 2 e na página 8, ok? Bom, então aqui na página 2 nós temos a seção troca de ideias, leia essas imagens. Então, após vocês fazerem a leitura dessas imagens, vocês irão responder aí no caderno de vocês a pergunta A, B e C, ok? Bom, então aqui na página 8, na pergunta 1, existe algum grupo indígena na cidade onde você mora? Se houver, qual é o nome desse grupo e quais são as características dele? Então, nesse caso aqui, na cidade de Poá, nós não temos nenhum grupo indígena, ok? Bom, então aqui na 2, a prof vai deixar a resposta para vocês, porque eu não consigo pronunciar o nome dessas comunidades, ok? Aí eu vou pedir para que vocês preencham aí no caderno de vocês, tá bom? Agora aqui na 3, na sua cidade há localidades como bairros, ruas, parques, praças ou outros espaços que tenham nomes de origem indígena? Se houver, registre esses nomes e pesquise o significado deles. Então, o nome da cidade de Poá é da língua tupi e o significado é mão aberta, ok? Agora aqui na 4, um dos alimentos mais consumidos pelos povos indígenas brasileiros é a mandioca, que é ingrediente de muitas receitas doces e salgadas. Na sua família existe alguma refeição que seja preparada com mandioca? Registre a receita no seu caderno. Então, vocês irão colocar aí no caderno de vocês qual é a comida que a família de vocês costumam fazer e colocar a receita também, tá bom? E aqui na seção Aprender é Divertido, nós temos lá no material de apoio algumas cartas. Então, com a sua família, brinque com o jogo da memória de palavras indígenas que fazem parte do vocabulário, ok? Então, lá no finalzinho da apostila, no material de apoio, vocês irão encontrar aí as cartas do jogo da memória, tá bom? Bom, crianças, então por hoje é só. Obrigada. Até a próxima aula e um beijinho no coração de vocês. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Me enviem uma mensagem. Beijinhos e até mais.